Muito boa noite, mais um domingo, nós estamos aqui, todo mundo encarnadinho aí, pelo menos a grande maioria que eu estou enxergando, né? Então a gente só tem mesmo que agradecer, né, da gente estar aqui ainda nessa escola. Então vamos aproveitar enquanto estamos aqui, tá? A palestra hoje é com um tema bastante instigante, né? Sorte ou perseverança? Então vamos ver, né? Na palestra aí do nosso amigo. Então vamos à nossa prece. Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sandro Veras. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Vocês se consideram pessoas de sorte? Sim? Então, em uma conversa com um amigo, a gente estava falando, ele me fez algumas perguntas a respeito de sorte, e ele fez essa colocação, ele perguntou, Sandro, nunca foi sorte, né? Em questão de trabalho, de você evoluir o teu negócio. E isso ficou na minha cabeça. Então essa palestra já está comigo, povoando meus pensamentos já tem algum tempo, esse tema. E nessa conversa, ele me relatou que tinha feito uma pergunta, né? E a resposta parece que foi dada pelo Davi Rangel, que é da Rádio Friburgo, né? E a pergunta é a pergunta que eu deixei no postzinho, né, que está lá. Quando a sorte chegou, como é que ela te encontrou? Se amanhã a sorte chegar, se a gente acredita na sorte, como é que ela vai encontrar a gente? E a resposta dele foi, né, quando a sorte chegou eu estava trabalhando, se eu não me engano foi isso. Então vejam vocês que se nós não dermos o impulso, nada acontece. Nada acontece. A gente vai ver que Kardec, ele também se preocupou com esse raciocínio e ele trouxe essa questão da sorte, da perseverança, da insistência. E aí eu me recordo muito do Chico, quando ele lá atrás disse disciplina, disciplina, disciplina. Nessa disciplina está inserido o quê? Perseverança. Em todos os setores da nossa vida. Em qualquer questão. Se a gente, diante da dificuldade, se a gente relaxa, se a gente esmorece, o que acontece? Se eu pegar a vida de cada um de vocês aqui e pedir para vocês me descreverem até o dia de hoje, como foi a sua vida? Me conte a sua vida. Como é que foi o seu início? O que você estudou? Como é que foi na família? As relações familiares? Quando você começou a trabalhar, deu tudo certo? Algo deu errado? Nunca teve dificuldade? Ou se teve, na primeira dificuldade, você abandonou aquilo que você estava fazendo? Ou você insistiu? Aí está o aprendizado. E a gente tem que pegar tudo isso que envolve a nossa vida, tanto material, e espelhar isso na nossa vida moral, na nossa vida espiritual, naquilo que a gente almeja. Não é a gente projetar coisas para o futuro longe de uma realidade. A gente tem que ter objetivo. Isso é normal. Sonhar é preciso, porque é através dos sonhos que a gente vai lutar, que a gente vai correr atrás, que a gente vai buscar melhorar. Mas é claro que vão aparecer dificuldades. Essa semana eu estava lendo um pouco sobre o planeta, sobre as guerras, sobre tudo que está acontecendo e que a gente já falou no mês passado, né, sobre os médiuns que aparecem, as cartas psicografadas. Só que agora nós estamos tendo notícias de pessoas que são envolvidas em grandes sistemas, né?
um dos líderes da OTAN, falando sobre, né, que a Europa precisa se resguardar, que precisa ter rádio a pilha, ter lanterna a pilha, né, ter uma reserva de comida para tanto tempo, porque ele não sabe o que vai acontecer. A gente viu que os Estados Unidos acabou de bombardear, mas, né, eu vi a notícia ontem, mais dois ou três países. Então nós vivemos num planeta de provas e expiações que está em transição, e isso tudo está contido aqui. Já nos trouxeram as notícias. Então é necessário que a gente esteja preparado para qualquer coisa que vier. Qualquer problema maior. E no mundo globalizado, no sistema que nós vivemos, qualquer problema que ocorra na Europa, na Ásia, na Oceania, em qualquer outro, vai afetar o nosso país. De alguma maneira seremos afetados. E quem estiver, se não estiver muito equilibrado, vai sentir muito esses problemas que virão, porque eles virão. Não há como a gente fugir disso. Os problemas ocorrerão. Por que os problemas ocorrerão? Porque até o momento, tudo aquilo que nos chegou, nós aprendemos com todos os problemas, que eu digo, a pergunta é coletiva, é para o todo. Se a gente observar o planeta, a atitude das pessoas, o que a gente continua enxergando, o que a gente continua vendo, nós aprendemos com os grandes problemas, as grandes catástrofes. Se não chegou ao fim, é porque não acabou. Nós precisamos dessa dor, desse sofrimento, para a gente se estabilizar. E perseverar vai ser primordial para o nosso entendimento. Então, a gente não pode se desesperar, mas nós precisamos sim, acreditar, nos mantermos equilibrados e perseverar. E vamos voltar à pergunta. Vocês se consideram pessoas de sorte? Vocês acham que a sorte existe? Tudo é sorte? Realmente existe a palavra sorte? Se você aí trabalha com vendas e você está, eu me lembro lá no meu começo, né, estava sentado ali atrás, estava lembrando dessa história. Eu e um amigo, a gente trabalhava com venda de espera telefônica no Rio. Não sei se aí a maioria sabe, espera telefônica quando você liga para uma empresa e aí toca uma musiquinha e aí entra uma voz, né? Hoje em dia é tudo automatizado, naturalmente, e é tudo digital. Então você já compra, já a central telefônica, já vem, mas a gente vendia na época e a gente gravava com locutores para entregar para as empresas. E o sonho, naturalmente, né, de dois jovens, garotos, era trabalhar com empresas grandes. Então a gente sentava e escolhia só empresa grande para vender espera telefônica. Mas como é que a gente ia chegar para vender uma espera telefônica numa empresa grande? Aí eu me lembro que na época o gerente da firma, né, falou, ninguém consegue entrar na Arteplan. A Arteplan, para quem não sabe, é a maior construtora que faz esses shoppings grandes aí no Brasil, né? E administrava. Todo dia eu ligava para a Arteplan. Todo dia eu ligava para... Era a minha primeira ligação. Pum. Eu queria marcar, babá explicava o que era. Eu queria marcar. Babá. Todo dia. Um dia, a secretária marcou. E eu fui. E eu vendi uma espera telefônica para os caras. No mesmo preço das outras. Só que os caras tinham 50 shoppings. E depois o cara resolveu botar uma em cada shopping. Então vocês imaginem a felicidade da pessoa, da insistência. E aí um dia chega uma pessoa e fala, rapaz, que sorte você deu, hein, Rogério? Sorte?
Eu não dei sorte. Eu liguei todo dia para o cara. Quando eu vendia calcinha aqui em Friburgo, você ia no cara uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 50. O cara não comprava. Eu estou falando do Rogério porque o Rogério trabalha com vendas, é representante comercial, trabalha com tecido. Um dia o cara compra. Mas se você for na primeira e tomar uma negativa e não voltar, e assim é a nossa vida. E aí alguém chega para você e fala, pô, que sorte que você deu, hein? Você está vendendo para fulano. Fulano, cicrano está te atendendo. O que você fez? Nada, eu fui lá 100 vezes. Um dia ele deve ter olhado para mim e falou, pô, vou atender esse cara é insistente, ele é chato. E aí funciona. E aí, claro, entra. Vender para o cliente fácil, qualquer um vende. Você faz separar o bom, o profissional do amador, para vender para o cara difícil. Então fazer coisas fáceis todo mundo faz. Acertar quando tudo é fácil, a gente acerta, todos nós acertamos. Conviver com pessoas difíceis, não é qualquer um que convive. É preciso perseverança, insistência. Eu não vou dizer, vocês têm que chegar à conclusão se existe sorte ou não. Kardec questionou e perguntou, mas tem uma frase interessante que eu estava vendo ontem. Sorte é o nome que o preguiçoso dá ao esforço que ele não faz. E se a gente pensar, é exatamente isso. Sorte é o nome que o preguiçoso dá ao esforço que ele não faz. Essa frase é do Karnal. Ele fala muito dessa frase. E eu achei muito interessante, falei, vou colocar para a gente começar. Porque é sempre assim, é exatamente dessa maneira que eu coloquei para vocês. A gente, para vir aqui, para estar aqui, para falar sobre um tema, todos aqueles que sobem na tribuna, em qualquer centro espírita, em qualquer casa religiosa, estudam. Pode não agradar a vocês, mas as pessoas que vêm aqui estudam, leem. A gente faz um esforço. A gente busca entender para passar o melhor. Não é algo que vem divinamente da espiritualidade. Os espíritos só ajudam se você tiver dentro de você inserido aquilo que você precisa falar. Se você não estudou, ninguém te ajuda. Então existe um esforço, existe uma perseverança. Não é uma questão, você pode ter nascido com algo propício para aquilo, mas só vai desenvolver se você exercitar, e a gente vê isso em todos os campos. A gente pega no esporte, a gente vê, Michael Phelps, o cara ganhou não sei quantas medalhas olímpicas, o cara é sortudo. Gente, o cara acordava às 3 da manhã, nadava de 3 às 7, era obrigado a comer, não sei quanta quantidade de comida absurda, porque ele precisava de 10 mil, 17 mil, uma coisa absurda em calorias. Descansava, voltava, treinava de novo. Diariamente o cara... E o cara conquistou. Hoje uma palestra do cara custa $1 milhão. Pode ser um absurdo? Pode, mas o cara fez para isso. O cara insistiu, nunca foi sorte. Sempre foi esforço. E a gente vê, vamos pegar o futebol que a gente gosta mais, nós vemos atletas, por exemplo, que têm uma capacidade impressionante, um talento incrível, que não despontam, porque não se aplicam. Não adianta o talento sem a perseverança. Não adianta você ter capacidade se você não se aplica naquilo. Não vai funcionar. Então a minha pergunta inicial, se a sorte chegar, como é que ela vai pegar vocês? Sentado? Descansando?
esperando chegar o bom contrato, esperando chegar a boa proposta de trabalho? Como é que é a nossa proposta na vida? A gente se dedica? A gente faz exatamente o que tem que fazer? A gente discrimina alguém? Tudo isso vai refletir no nosso momento, no nosso objetivo, naquilo que a gente traçar para a nossa vida. Então, na questão 864, Kardec faz essa pergunta. Se há pessoas para as quais a sorte é contrária, ou seja, tem azar, né? Outras parecem favorecidas por ela, pois tudo lhe sai bem. A que se deve isso? Então, Kardec, como cientista ou observador, pergunta, tem gente que tem muito azar, tem gente que tem muita sorte, por que é assim? E aí os espíritos respondem, em geral, porque sabem orientar-se melhor. Em geral, aqueles que têm sorte sabem orientar-se melhor. Em algumas traduções, eles usam inclusive a palavra empresa aqui. Mas de empreender, de se dedicar, tá? Em algumas traduções. Mas isso pode ser um gênero de prova. O sucesso as embriaga. Elas se fiam no seu destino e frequentemente vão pagar mais tarde esse sucesso com reveses cruéis, que poderiam ter evitado com um pouco de prudência. Então vejam que a primeira resposta dos espíritos é, em geral, porque sabem orientar-se melhor, fazem o esforço necessário. Então eles já dão mais ou menos uma quebrada nessa questão de sorte. E depois eles entram em um outro assunto que é a escolha das provas. Pode ser uma prova. Pode ser que o espírito tenha pedido essa prova. A prova da riqueza, por exemplo, que segundo a espiritualidade, os relatos que nos chegam e que a gente tem no Pentateuco, é uma das mais difíceis e mais duras. Eu sempre brinco dizendo, eu sempre falo isso com meu irmão, e meu irmão sempre diz a mesma coisa, fala, não me mostraram essa ficha. Quando eu fui escolher minhas provas, tiraram a da riqueza, porque se tivesse, eu tinha escolhido. Essa aí não estava quando eu fui escolher. E muito provavelmente ela estava e não foi escolhida, porque quando lá estamos, a gente tem a nossa consciência muito ampliada, a gente tem capacidade de ver, não de prever, mas de acordo com a nossa fraqueza, com as nossas tendências, a gente sabe onde vai tropeçar. Exatamente como somos hoje. Se a gente assumir aqui um compromisso que a gente não se sente capaz de cumprir, a gente vai saber que está assumindo algo que a gente não vai realizar. Ou pelo menos não vai realizar da maneira que tem que ser realizado. Por isso que a gente tem que se conhecer. Por isso que é tão importante a gente ser justo com a gente mesmo. Como é que anda a convivência de vocês com vocês mesmos? Vocês estão satisfeitos com vocês? Você está satisfeito com as suas atitudes? Com tudo que você tem feito na vida, você está satisfeito com você? Você se faz essa pergunta? Eu me pergunto. E eu tenho certeza que muitos aí se perguntam. E eu garanto a vocês que a resposta tem muitos pontos negativos. Tem muita coisa que eu preciso mudar no Sandro. E eu falei isso com vocês da outra vez, é como se a gente fosse duas pessoas, porque eu sei o que eu erro. Eu sei o que eu preciso melhorar. Cara, e por que você não melhora? Por que você não persevera? O que a gente está esperando para fazer a mudança, para dar o arranque, para dar a virada? Porque se hoje está tudo bem, não quer dizer, e a gente vai ver isso aqui, não quer dizer
que a gente não precise ter problemas ou que já tivemos todos os problemas e que não passaremos por eles. Absolutamente. Na minha cabeça, isso é um posicionamento que me reflete o seguinte: se eu não estou enfrentando um problema num momento muito grande, eu preciso me preparar. Porque eu não sou um cara tão bom a ponto de não precisar ter problemas. Os problemas virão, então eu preciso estar forte, preciso estar equilibrado, preciso estar caminhando no caminho certo, eu preciso estar insistindo naquilo que eu acredito. E, gente, é assim em todos os setores da nossa vida. A parte espiritual, a parte de equilíbrio é primordial para a gente. Primordial. A parte física, alimentação, bebida, vícios, fumo, relações, família, mulher, esposa, trabalho, tudo. Tudo. A gente precisa fazer esse esforço de boa convivência. Eu posso não gostar de uma pessoa, eu posso não gostar da atitude dessa pessoa, mas eu tenho que fazer o esforço de conviver, de buscar o diálogo. Isso é necessário para boa convivência, para boa relação. É um exercício dificílimo. E eu tenho um amigo que toda vez que eu uso essa palavra, ele diz: esquece a palavra difícil. Mas nesse caso é difícil, mas não é impossível de ser feito. Nós podemos conseguir. Então, quando os espíritos aqui nos chamam a atenção e nos dizem, em geral, porque sabe orientar-se melhor, mas que isso pode ser um gênero de prova. Um gênero de prova escolhido por nós. Olha o que Kardec pergunta na 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem a ver com vontade, nem com inteligência? E aí Kardec pergunta, no jogo, por exemplo, todo mundo jogou na Mega da Virada? Não? Eu joguei, fiz vários, fiz um monte. Eu fiz 2 pontos. Não acertei nada. Nada. A natureza me conhece, né? Tentei. E eu tento, de vez em quando eu jogo. Né? De vez em quando eu jogo. Ninguém jogou mesmo? Ah, tá. Alguém ganhou? Ah. É isso aí. E aí? E se a gente tivesse ganhado? Eu ia falar isso. Será que estaria aqui sentado ouvindo uma palestra? Olha, Europa nos aguarde, né? Como diz o Rogério, já estragamos aqui, agora vamos estragar a terra dos outros, né? Então, quando ele pergunta aqui por que algumas pessoas têm mais sorte que as outras, e essa sorte independe de inteligência, de esforço, como no jogo. E aí os espíritos colocam, alguns espíritos escolheram previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que como homem ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Então, a prova da riqueza é muito pesada. É muito pesada. A gente costuma dizer, e a gente vê isso, e a gente percebe isso, dê poder a uma pessoa, que você vai ver quem é essa pessoa. Às vezes a pessoa é simplesmente um gerente, sem querer desmerecer ninguém. Às vezes a pessoa é um gerente, que tem sobre ele a responsabilidade de 10 pessoas, e ele pisa nas pessoas. Você chega para ser atendido, você é maltratado. Isso acontece diariamente, eu tenho certeza que acontece com todos vocês. Por quê? Aquela pessoa não está preparada para aquilo.
A gente vê isso diariamente. Imagine a pessoa com muito dinheiro, com muito poder, uma pessoa muito conhecida. Gente, a sedução é uma coisa absurda, impressionante. Por isso que é admirável, eu sou tricolor, mas vou falar do Zico, né? O Zico é um cara que eu olho as entrevistas. Esse dia eu estava vendo um vídeo do Zico, um garotinho chegou para ele estava no restaurante almoçando, ele falou: Zico, você é o segundo melhor batedor de falta do mundo. O primeiro é meu tio, Marcelinho Carioca. E o Zico caiu na gargalhada, vocês podem pegar uma simpatia. E aí o Zico virou para ele e falou assim: você sabe quem ensinou Marcelinho Carioca a bater falta? Fui eu. Aí ele conversa com o garoto, explica, diz como ele ensinou, que estava terminando a carreira, ensinou ele a virar o pé, aquelas coisas que a gente não, né? Quem não tem talento não sabe. Mas fantástico, nunca se envolveu em polêmica. Nunca se envolveu em polêmica. Mantém a família, casamento, está tudo certinho e tal. Não estou querendo aqui dizer que os outros que entram em polêmica estão... Não, cada um no seu momento. Mas essas pessoas que são muito conhecidas, né, que geram muita expectativa, é muito difícil. A pessoa chegar num lugar, se entrar aqui o Zico, aqui, o Neymar aqui, vai causar uma comoção, porque é uma pessoa que a gente não vê. A gente não vê. De repente você vai querer um autógrafo. É assim que funciona. Essas pessoas chegam em certos lugares, é uma loucura. Então você imagina controlar isso, o que isso afeta o teu ego, o teu íntimo, o que traz para você, por você se achar muito poderoso, qualquer cargo. Um presidente da República, um presidente de Câmara, o presidente de uma grande empresa, uma pessoa que está sempre na mídia, na televisão, encanta, isso traz certo posicionamento que é difícil de controlar. Imagine a pessoa com muito dinheiro, com muito poder. É por isso que a gente vê tantas desgraças. São pessoas que têm um poder magnético de atração muito grande, intelectualmente avançadíssimas, mas que moralmente ainda não atingiram, né, o objetivo. Então, por isso o desequilíbrio. Então, Kardec, os espíritos continuam: a fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que como homem ganha, perde como espírito. Claro que não é em todos os casos. Tem muita gente que sabe administrar, que sabe viver, que sabe conviver com a riqueza, que faz bom uso da riqueza, que ajuda as pessoas, né? Agora me veio na cabeça até uma história, né? Que eu não sei se é lenda. Chegaram lá para um milionário lá e falaram: pô, por que você não divide sua riqueza com todo mundo no planeta? Ele falou: beleza, vou dividir, vou começar agora. Aí ele pegou e falou: toma, $1. Essa é a sua parte da minha riqueza. Começou a dividir a riqueza com todo mundo. Há pouco tempo aí Elon Musk não foi inquirido em acabar com a fome no mundo? E ele entrou em contato com a ONU e perguntou quanto a ONU precisaria de dinheiro para acabar com a fome do mundo, e aí deram lá um número, não me recordo honestamente, mas acho que foram $6 bilhões, e ele disse que daria o dinheiro. Era só mandar o projeto e que ele queria que fosse regulamentado e que tudo isso fosse documentado. E até hoje, nada. Então não é falta de vontade. É falta de vontade. Ele precisa ter uma organização imensa. Se a gente tem dificuldade em organizar, às vezes, a nossa vida. Você imagina organizar uma empresa, uma instituição, uma cidade, né, um país, o planeta. Tantas mentes diferentes. Por isso que é tão necessário o equilíbrio, a perseverança. Continuando, é grande, mas eu vou comentando com vocês. 866. Então, a faculdade que favorece presidir os destinos materiais de nossa vida também é resultante de nosso livre-arbítrio, ou seja, a faculdade que favorece presidir os destinos materiais é escolha nossa? Ser rico ou ser pobre, sofrer ou não sofrer, adoecer ou não adoecer, ter problemas ou não ter problemas,
É uma questão nossa, pessoal? Reflitam sobre isso. É ou não é? Não depende muito do nosso posicionamento diante dos problemas? Se surgir outra crise que atinja o planeta, nós estamos preparados para ela? Por que pessoas quebram na crise e outras se mantêm e outras crescem? Já pararam para pensar nisso? Na pandemia tem muita gente que passou a ganhar dinheiro, que cresceu, que aumentou a empresa. Outros se mantiveram, muitos quebraram. Ah, foi a crise. Não foi a crise. Foi o seu posicionamento diante da crise. A crise é a oportunidade de mudança. O planeta passa por mudança, o planeta passa por crises, e a gente tem que aprender com isso. São os tormentos. Todo mundo aqui aguarda um mundo regenerador, um planeta melhor, é o nosso objetivo. Viver no planeta sem tantas diferenças, sem tanto ódio, sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Mas o que é que nós efetivamente estamos fazendo para que esse planeta venha até nós? A gente está fazendo todo o bem possível? A gente tem que refletir sobre isso, gente. Toda semana nós estamos aqui na Casa Espírita ouvindo palestra. Além de ouvir palestra, o que mais que a gente faz? Efetivamente, o que é que nós temos feito para ajudar o mundo a ser melhor? Estão cuidando de crianças abandonadas? Estão cuidando de idosos abandonados? Estão cuidando de animais abandonados? Está cuidando dos seus parentes que estão doentes? Seu irmão, da sua avó, da sua mãe? O que é que efetivamente nós estamos fazendo? Se a gente não refletir sobre isso, e se a gente não mudar a nossa situação, não vai adiantar nada. Porque uma hora a gente vai morrer. Ninguém escapa disso. E a nossa consciência é que vai julgar. Então aqui ele pergunta: o que dirige o nosso destino material é também resultante do nosso livre-arbítrio? E aí os espíritos respondem a Kardec: tu mesmo escolheste a tua prova. Já dá uma sacudida. Você escolheu a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportardes, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humanas são espíritos covardes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior dos felizes deste mundo. Isso a gente percebe. Isso a gente percebe. Quando a gente acorda de manhã, e eu falo isso sempre nos estudos, quando a gente acorda de manhã, a nossa primeira palavra, o nosso primeiro pensamento, a nossa primeira reflexão vai direcionar o nosso dia. Acreditem nisso, eu falo isso com vocês sempre. Abre a janela, para quem não já dorme com janela aberta, olhou, está cinza, chovendo. Ah, acabou. Você já começou, você já estragou. Você já mudou, né? Você falou, que dia ruim. Oh, vai ser horrível hoje. Entendeu? Chovendo, como é que eu vou sair? Como é que eu vou fazer? Agora olha para lá, vê. Não é utopia, nem bobagem. Você olha para lá e fala, precisa chover. Tem que molhar as plantinhas. Tem que ter água para a gente beber. Se não chover, a gente não tem água.
É assim que funciona. A água, a quantidade de água no planeta é sempre a mesma, não acaba a água, ela muda de lugar só. Então tem que chover. Tem que encher os mananciais, a gente precisa disso. E aí, se o dia está azul e maravilhoso, você está mais feliz. Eu não discuto que as pessoas sejam assim. Mas eu discuto sim que a gente precisa mudar isso. A gente precisa se comportar da maneira correta. Não importa o dia, importa que eu esteja bem. Importa que vocês estejam bem. Importa a postura de vocês diante do dia. Se chove, se faz sol, se cai granizo, se cai uma árvore, se eu estou impedido de passar. E aí? Acontece. Vocês querem ver uma coisa? Aconteceu comigo ontem. Eu fazendo esse estudo, lendo isso. Meu filho chega em casa. Papai, fui entrar na garagem, quase não consegui. Tem um carro parado em frente à garagem. A hora que eu subi com o carro, o cano de descarga bateu. Eu moro numa rua que sobe. E para eu sair da minha garagem, eu tenho que sair seguindo, né, a rua. Porque senão eu não tenho como sair reto nem nada. Bate o fundo do carro. E o cano de descarga, eu já desci com o carro carregado ali, o cano de descarga bate e o carro não sai. Eu afundo, acabo com o fundo do carro. E vira e mexe, alguém estaciona o carro na beirada da minha garagem, no meu limite, sendo que a rampa desce assim, ó. A pessoa não tem como não ver que o carro sai, até porque é um morro. Beleza. Desci na rua ontem à noite. Procurei, não achei o dono do carro. Falei, João, deixa quieto, né? Vamos sair, vamos ficar em casa e tal, beleza. Hoje de manhã estava lá o carro. O cara parou o carro, noite toda, beleza, desci, perguntei a uma mulher, e o vizinho estava na curva da outra rua, né? Esse que deixou o carro. E vocês imaginem como isso me deixou feliz e não irritado. Eu sou humano. Irrita. Pô, como é que você para o carro na frente da garagem dos outros, cara? Se eu passo mal, eu tenho um problema renal, como é que sai da garagem? Você tem que arrebentar o carro do cara para ir para o hospital. Não tem solução. E aí, beleza, eu fui, avisei, eu hoje de manhã tive a campanha do quilo, tinha hora para sair, cheguei a pedir para o meu filho chamar um Uber, né? Mas aí, beleza, o cara levou um tempo para subir e tal, aí falou lá o que ele queria falar, né, tal, não sei o quê. Meu filho ainda falou com ele, falou, ó, já tinha ligado para o Altran e tal. O cara falou, não, pode puxar aí para você ver de quem é o carro. Aí meu filho falou, tal, não, porque eu sou militar. Eu falei, a gente nem vale a pena a gente entrar na questão, porque sendo militar eu ainda acho pior ainda que o cara pare o carro na frente da casa dos outros, porque ele conhece a lei, né? Então, olha o mundo que a gente vive. Será que a gente não faz algo parecido em outras situações? Eu hoje fiquei pensando nisso. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito tato para lidar com as situações, porque a gente não conhece as pessoas. O mundo está estranho. Eu costumo dizer que está chato. Porque às vezes você não quer ofender, uma palavra mal colocada. Esses dias a gente estava conversando lá no Laje, uma pessoa fez uma colocação de uma frase antiga que se usa há muito tempo atrás. Né? Ah, você é macaca velha no assunto. A mulher se sentiu ofendida. Se sentiu ofendida. Então, a pessoa tem mais de 60 anos, conhece os termos antigos, usa... E aí a pessoa fala, não, você está me discriminando porque... Fala, não estou. Isso eu uso há 50 anos, um termo desse. Então o mundo está assim. Então por isso é tão importante a gente ter essa consciência de que é necessário persistir, é necessário lutar, estarmos equilibrados para a gente conseguir
o nosso objetivo. E traçar o objetivo, gente, é importante. Passado está no passado. Nós somos resultado de tudo que vivemos. Mas é daqui para frente, é do hoje para frente. Se hoje cedo nós erramos, acabou, não tem solução. Está errado. A gente tem que lutar para não errar de novo. Então aqui eles continuam. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. Bom, na questão 909, Kardec pergunta, depois da gente saber sobre sorte, que depende da gente, que a gente precisa se manter, Kardec pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Depende dos nossos esforços somente? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então é a realidade. É a resposta de um grupo espiritual responsável por nos trazer a realidade. E aí quando eu li isso aqui, eu falei, mas eu não faço esforço? Faço, em muitas questões, mas em outras nenhum esforço. Minha mulher me perturba sempre que eu preciso parar de comer não sei o quê, que eu tenho que emagrecer, que eu tenho que fazer exercício, que eu tenho que não sei o quê. Eu sei que ela está correta. Me falta perseverança nesse aspecto. Em outros eu tenho. Então a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que se julgar. Por isso que eu pergunto, como é que está a sua convivência com você? Está tudo bem com você? Você tem feito tudo que é correto? Tudo está ao seu alcance? E na 988, Kardec pergunta, há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma. Vê se vocês vão se lembrando de alguém ou se vocês se encaixam aqui, né? Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma. Nossa vida está muito calma? Está tudo tranquilo? Nada precisando fazer por si mesmos. Se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar da existência anterior? Ou seja, eu toquei nesse assunto. Se a vida está muito boa, está tudo muito certinho, está tudo muito equilibrado, eu não devo nada de outra existência. Eu estou aqui para ser feliz, aproveitar e vou morrer de boa. É isso. Ou será que essa calmaria não é porque eu ainda não estou preparado para enfrentar o que eu realmente preciso enfrentar? É reflexão. Temos que refletir sobre isso. Bom, tá tudo bem. Eu tenho um camarada lá em São Paulo que sempre fala comigo, mas ele é muito pessimista, tá? Ele é muito pessimista, mas ele sempre fala comigo. Sandrão, se tá muito bom, se prepara, porque vai ficar ruim. Ele sempre fala isso. Agora, quando tá ruim, ele fala, tá ruim? Esquenta não, vai melhorar. Mas para ele sempre vai piorar. Né? O conselho é que a gente escute os pessimistas, né? E jogue aquilo tudo fora e siga no otimismo. Então, quando Kardec faz essa pergunta, será que é assim? Eles respondem, conheces muitas dessas pessoas? Engana-te se pensas que as há em grande número. Quer dizer, você está enganado. Se você acha que tem muita gente assim tão confortável, não tem. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam,
percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão pela atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Se a gente pestanejar, se a gente relaxar, a gente sai da vida exatamente como a gente entrou. Sem um passo à frente. E, gente, para nós que acreditamos no Espiritismo, para a gente que estuda, para a gente que busca melhorar, se a gente chegar lá e não tiver progredido nada, vai ser uma dor muito grande. Vai ser uma decepção enorme, porque a gente tem que ter certeza de que a gente está fazendo o esforço. E não pensem que não dá tempo. Não importa a idade, dá tempo. Dá tempo de movimentar muito. A Ângela estava conversando aqui comigo. Pô, tem tanto trabalho lá no Laje, né? Tem. Como assim? Em outras instituições. Friburgo está cheio de instituição. Tem instituição que cuida de criança, tem instituição que cuida de idosos, tem instituição que cuida de crianças especiais. Vai lá, bate na porta. O que você tem para eu fazer? Posso bater um papo? Posso ajudar em quê? Escolhe uma tarefa, se oferece para a pessoa. Tem muita gente boa no setor, no terceiro setor, que trabalha seriamente e precisam de ajuda. A gente fala muito do Laje porque é a instituição que a gente cuida, mas tem outras que, assim como o Laje, precisam igualmente. Então a gente tem que olhar por isso. Às vezes dentro da sua casa, às vezes a gente falha dentro de casa. Às vezes a gente acha que quem está do lado não precisa. E às vezes é o maior necessitado. A gente nasce no meio que a gente precisa, né? Apertei errado, desculpa. Bom, e aí ele continua. Indolência não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se, com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá de dar contas à inutilidade voluntária da sua existência. Cada um terá que dar conta da inutilidade voluntária da sua existência. Se você relaxou e não fez o que tinha que ser feito, vai responder por isso. E não tem juiz. É a nossa consciência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada homem, a soma dessa felicidade futura está na razão da soma do bem que tenha feito. E a soma da infelicidade na do mal que haja praticado. E do número daqueles a quem haja desgraçado. Então a gente vai responder, inclusive, pelo que deixamos de fazer. Já pensaram nisso? Você está lá no conforto da sua casa, aí passa a campanha do quilo e fala, cara pegando chuva, coisinha na cabeça, campanha do quilo, aí você está lá quentinho e fala, puxa vida, a cama está tão quente aqui, não vou levantar para dar um quilinho de alimento não. E você fica deitado. Gente, a oportunidade foi na sua porta. E você não se mexeu. É igual aquele cara que está morrendo, agarrado numa árvore, dentro do rio, rezando para Deus, aí vem um tronco, o cara não agarra, tem uma história assim. Aí o cara não pega o tronco. Aí o tronco bate na árvore, fica ali na árvore, e ele olhando, e o tronco desce. Aí vem um helicóptero, joga a corda do lado, e ele e não pega a corda. E aí vem um cara de barco e tenta pegar e joga, e ele não, agarrado ali e não pega a corda, aí morre. Chega lá, chama a atenção do anjo de guarda de Deus, fala, eu rezei, você não me ajudou. Ele fala, cara, mandei um tronco, um helicóptero, mandei um barco, você não se mexeu, cara. Né? É igual a pessoa que fala que quer ganhar na Mega Sena, mas não joga. É a mesma coisa.
né? Faça o esforço. Eu quero ter uma vida melhor. O que você faz para ter a vida melhor? Você trabalha o suficiente? Você se esforça o suficiente? Ou você está sentado esperando que a sorte bata e fala, tem um negócio aqui, vai lá ver. As coisas surgem, os negócios surgem, mas é preciso que você esteja em atividade constante. Porque senão não funciona. E para a gente acabar, Kardec, o codificador da doutrina, diz que o homem é assim o árbitro constante de sua própria sorte. O árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Então, meus amigos, se nós, antes de retornarmos ao corpo físico, nós fizemos algumas escolhas difíceis, essas escolhas, elas podem ser abreviadas. Não quer dizer que nós não iremos passar por elas, mas elas podem ser amenizadas, de acordo com a nossa postura diante daquilo que chega para cada um de nós. E eu repito, se amanhã tiver outra crise, essa crise vai nos afetar dependendo do nosso posicionamento, do nosso equilíbrio, do nosso entendimento. Não se omitir, não se esconder, se entregar, trabalhar. A gente tem que ter essa visão. Espírita não pode ter medo de morrer. Como dizia o Chico lá atrás, talvez vergonha. Mas medo não. Medo não. Nós temos que estar à frente, a gente tem que explicar às pessoas o que acontece. Não adianta a gente falar e não ter a postura, não ter o exemplo, não ter a dedicação necessária, não ter a perseverança. Isso é o que muda, isso é o que vai fazer diferença no dia da nossa morte. Porque o único objetivo é progredir. É para isso que a gente nasce. Ajudar o próximo, melhorar materialmente? Sim, nós temos essa parte de obrigação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos obrigação com o planeta, de melhorar o planeta materialmente para quê? Para que reencarnem novos espíritos, para que o planeta seja mais povoado, para que novos seres tenham a oportunidade. Então a gente tem que entender aquilo que a gente busca professar. E a gente só vai conseguir se a gente se aplicar. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui consegue cumprir isso aí, tá bom? Então, espero que tenha trazido aí algumas reflexões. Desejo a vocês uma boa noite, um bom desencarne, né? É bom brincar de vez em quando, né? Porque a gente vai morrer mesmo. Um dia a gente acerta, né? Eu não vou morrer, não. Fiquem com Deus. Vai morrer o corpo. Ah, pô.